E conta pra gente se você tem algum testemunho legal que você gostaria de compartilhar com a gente. Nossa, tem vários, viu? Vários. Nós temos experiências fantásticas. Tem coisas que foram ruins e serviram para aprendizado, né? Por exemplo, como eu falei, de um momento que eu desviei e eu tive que me reestruturar. E eu falo um testemunho que foi bacana na minha vida, que fez com que eu voltasse para Jesus. Eu comecei a tocar na noite e eu tocava, eu sou de Santos, nascido em Santos, hoje tem 12 anos que eu moro em Belo Horizonte, a gente pode começar a conversar sobre isso daqui a pouco, mas eu lembro de eu estar tocando na noite um dia, numa balada assim, numa casa em Santos, que era de muito sucesso na época, e eu lembro de eu fazer uma média de... Eu tocava de quarta a domingo na noite. Então eu tocava quarta, quinta, sexta em 3 lugares, sábado em 2 lugares, domingo em 2 lugares. Nossa. Então a minha rotina de vida era muito intensa. E eu lembro de sair de casa às 6 da tarde e chegar às 8 da manhã do dia seguinte, 9 da manhã do dia seguinte. Isso era comum de quarta a domingo, de quinta a domingo, saia na quarta, né? E eu lembro de um dia eu estar na noite, assim, e eu tava muito louco nesse dia, porque não é possível, né? Não dá. E eu lembro eu vou falar que é um anjo, que foi um anjo, porque não é possível ter um crente no meio daquilo ali, onde eu tava. Mas eu lembro de uma pessoa aparecendo pra mim, e ele falava assim, ele me cutucou assim, nas costas, e eu virei, eu tava esperando pra tocar. Aí ele falou assim, cara, Deus manda te dizer que ele não te separou pra isso. E aí ele começou a contar parte da minha história. Quando eu era adolescente, eu tinha 10 anos isso. E eu tava num culto na igreja, que eu fui a vida inteira, igreja Crer em Cristo, lá na Praia Grande. E eu lembro de uma pessoa que estava tocando nesse dia no culto, e ele no meio do culto ele falou assim, menino, eu preciso falar com você no final do culto. E ele falou isso pra mim, eu tinha 10 anos. E no final do culto meu pai e minha mãe me levaram pra falar com ele. Ele falou assim, Deus mandou te ensinar música. E eu tomei aquilo como um propósito de Deus na minha vida e eu me dediquei a vida inteira a isso. Eu nunca fiz outra coisa, eu nunca trabalhei com outra coisa. Eu comecei a trabalhar com música, eu comecei a estudar, 14, com 10 anos eu comecei a estudar, com 13, 14 eu já estava tocando na igreja, com 15 eu estava trabalhando com isso profissionalmente e foi a vida inteira assim. Então, quando esse cara falou comigo na noite que aquilo não tinha sido o que Deus tinha preparado para mim, e ele falou, ele usou isso, naquele dia, quando você era criança, que Deus te chamou para você aprender música, os planos de Deus, os sonhos de Deus não eram esses para você, que você estivesse aqui tocando nesse lugar. E engraçado, Elo, que eu tinha umas frases que eu usava assim, que normalmente músico usa, né? Que fala assim, quer dizer que se eu fosse um advogado, eu só ia poder tirar crente da cadeia, porque é só crente que eu vou ter. Se eu fosse um médico, eu só ia poder atender crente. Eu usava umas frases mais ridículas da vida, assim, mas são desculpas de quem tá procurando argumento, né? E aí, Deus, ele foi me mostrando com o tempo algumas coisas, inclusive uma delas. E eu falava assim, mas eu posso, que não podia. Eu falo de verdade, assim, hoje eu falo com muita propriedade que é impossível alguém falar que está fazendo isso, que está tocando na noite, que está se envolvendo com as coisas do mundo e não está cooperando com isso, porque não está sendo influenciado por isso. Não tem como você estar num lugar e você está vendo aquela mulherada toda, você está vendo bebida rolando e você não se encantar com aquilo, não se deslumbrar com aquilo. Isso em qualquer profissão, né? Vocês fazem trabalhos com jogadores, a gente sabe que é difícil isso, o cara tá no meio de festas, de tudo, e é uma luta constante. Imagina eu naquela vida e lutando contra aquilo o tempo inteiro. Uma hora você cai, não tem jeito. Então, o que nós temos que fazer? Evitar. Eu acho que a gente tem que fugir dessa aparência do mal.
E de repente eu usava esse argumento, sabe? Eu posso estar tocando na noite, eu posso estar fazendo isso, é só eu não me envolver. Quem sabe do meu coração sou eu e Deus. São argumentos crenteis, assim, de quem tá em pecado e tá querendo falar, tá querendo fazer um negócio, né? A verdade é essa, né? E aí, de repente, Deus, nesse amadurecimento meu, que eu fui entendendo, aí nesse dia eu tomei uma decisão de nunca mais tocar na noite. E eu nesse dia. E eu parei de tocar na noite, e já tem mais de 15, 16 anos que eu não me envolvo com nada secular. Mas nesse dia, quando Deus foi revelando essas coisas pra mim, eu entendi uma coisa que foi uma frase do próprio Deus pra mim. Ele disse assim: cara, mesmo que você não esteja, ou que você ache que não esteja envolvido com isso, mesmo que você não beba, não fume, não use drogas, não se envolva com nada na noite, a Bíblia fala que se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Eu não lembro onde está o versículo, mas a gente pode achar e colocar aqui. Mas então, se você está na noite, você está tocando e você está entretendo as pessoas ou fazendo com que as pessoas que estão nesse meio vendo você tocar estão bebendo, estão fumando, estão se prostituindo, muitos saem daqui bêbados e nem chegam em casa, você é um cooperador da morte dessas pessoas. Então, esse versículo é para você. Você tem a oportunidade de fazer o bem e você escolheu fazer o mal e você tá sendo um cooperador da morte dessas pessoas. E aquilo entrou assim, ó, foi uma faca cravada no meu peito, no mundo espiritual na minha vida. E depois desse dia pra frente eu falei assim, cara... E foi no mesmo dia que Foi tudo nesse dia. E eu comecei a entender o amor de Deus comigo e eu falei assim, cara, se eu não tenho esse próprio amor próprio por mim mesmo, né? Um amor próprio por mim mesmo. Se eu não tenho esse amor, Deus está tendo esse amor comigo de chegar e me falar isso. Assim. Então, essa foi a minha experiência de reconversão, na verdade. Não sei se... Com certeza. E conta pra gente, porque você falou que os seus pais são pastores. E Sim, meus pais são pastores. E hoje vocês estão fazendo, né, também um curso de teologia. Como que é? Conta isso. Sim, eu e a Vanessa, minha esposa, somos... Vai ter fotinho sua aqui, viu? Amada. Sim, aqui do meu lado. Nós fazemos um seminário teológico, que é da própria igreja que nós somos membros hoje, que é a Lagoinha. Nós fazemos o seminário Carisma, o seminário teológico Carisma, que, gente, foi um divisor na minha vida, foi transformador. Eu tenho a vida inteira de crente, a vida inteira ouvindo as mesmas palavras, ouvindo revelações e vendo coisas acontecer, e de repente, em 2 anos de seminário, assim, tudo aquilo parece que, sabe, assim, parece que tudo aquilo que a gente vivenciou na prática, você começa a ver as coisas acontecendo e você começa a entender o porquê de todas aquelas coisas. Esse tipo de revelação é algo que é fantástico, porque você começa a gente consegue trazer para o papel, vamos dizer assim, tudo aquilo que você viu e não entendeu. Né? Aí de repente você começa a organizar, eu acho que a palavra certa é essa, é uma organização da junção do que você viu de experiências, né? Com o porquê de tudo aquilo está acontecendo. Aí, isso é a revelação, né? Quando a palavra escrita, ela se torna uma verdade no seu coração. Essa é a maior revelação. E isso foi transformador na minha vida. Ai, que demais. E agora, essa é uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados do canal. Se você fosse falar quem é Jesus para você, o que você falaria? Uau! Então, cara, Jesus, ele é a nossa maior fonte, né, de vida, ele é a fonte de todas as coisas, ele é realmente o nosso objetivo de vida. Eu acho que quando você entende, na verdade, quem é Jesus e o que ele fez pela gente, a gente começa a entender que o quão pequeno nós somos e mesmo assim ele nos amou, né?
ele se inclinou pra gente ao ponto de ter um reencontro com o homem, né? Porque Deus, ele nunca deixou de amar o homem, Deus, ele nunca deixou de querer o relacionamento com o homem. Foi o pecado que nos distanciou de Deus. E mesmo assim, Deus nos proporcionou Jesus, né? Para que esse encontro fosse reativado, né? Talvez, pode ser que seja um crentez meu aí, pessoal, né? Mas foi isso que aconteceu. E de repente Jesus ele chega ao ponto de morrer para que nós pudéssemos viver. Eu acho que nada do que eu como homem possa fazer vai justificar isso, né? Assim, às vezes a gente fala assim, eu tô pagando um preço por isso, eu tô fazendo isso, cara, que preço? O maior preço já foi pago. Não é nada do que eu fizer como homem vai superar ou vai ser maior do que o amor de Deus pela gente, o amor de Jesus pela gente. Então, pra gente, eu acho que o que mais resume pra mim isso é um privilégio, na verdade, né? Porque eu tomei uma decisão de querer Jesus, mas ele me escolheu antes disso. Antes de tudo. Então, acho que é isso. Ai, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo da série de vídeos com o Gui. Se inscrevam no canal, compartilhem, segue a gente nas redes sociais e vem com a gente que tem mais.